sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real. Inclusive de dizer que hoje é dia 22 de outubro de 2014. Então, no livro dos Médiuns, capítulo 26, item 287. Pensam algumas pessoas que ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar. É um erro. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se. Mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, ainda estariam por fazer-se, ou pelo menos muito incompletos e sem solução, uma imensidade de problemas de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. E o texto por aí continua. Eu aproveito para fazer um enfoque que eu acredito seja sempre muito oportuno para nós que somos espíritas, principalmente os espíritas que se dizem como tal. A doutrina espírita, ela corre os mesmos riscos que qualquer outra religião. São os riscos pertinentes à personalidade humana que leva à frente as ideias da própria doutrina. É muito comum nós confundirmos a minha visão pessoal com a visão espírita. Tanto que também é muito comum nós encontrarmos palestras, palestrantes, artigos e livros dizendo opinião espírita. Uma pessoa menos avisada toma isso como uma opinião espírita e muitas vezes não passa de uma visão, por vezes até distorcida, de quem assim se pronuncia. E tem sido extremamente comum isto. Vamos dar a opinião espírita. Da mesma maneira como a gente usa a expressão, isso daqui a ciência provou. A ciência às vezes não provou coisa nenhuma. Porque a ciência, enquanto ciência, ela tem que ser, no mínimo, um consenso do meio científico se posicionando favorável ou contra alguma observação. Mas, de repente, alguém da ciência diz alguma coisa que nos é favorável, a gente já começa a dizer que a ciência provou. A ciência não provou nem negou coisa nenhuma. Ela simplesmente é o resultado do que os homens de ciência pensam e apresentam como proposta. Se é bom ou se é ruim, o tempo sempre vai ser o grande administrador disso tudo. No meio espírita, como eu estava dizendo, nós corremos o risco também de repente sairmos do rumo, do foco e irmos bater onde deveríamos evitar. E nós encontramos, por isso mesmo, situações no mínimo esquisitas. Esta que foi lida agora é uma delas. Allan Kardec, ele coloca no livro dos Médiuns um capítulo inteiro falando e tratando de evocações. E ainda, como se não bastasse, ainda colocou um outro, perguntas que se devem fazer aos espíritos. Ora, se eu não posso evocar, se eu não posso ser, ou pelo menos incentivar o diálogo com os espíritos, para que eu devo saber o que eu devo ou não devo perguntar? E a colocação de Allan Kardec é sempre muito precisa nesses assuntos. Claro que é preciso, até porque se ele negasse, o livro dos Espíritos não teria nenhuma razão de ser. O livro dos Espíritos, a maioria sabe que é um livro composto de perguntas e respostas, num total de 1019. E essas perguntas, elas foram formuladas porque alguém quis saber, no caso, alguém, basicamente Allan Kardec. E não porque os Espíritos simplesmente vieram de lá para cá e começaram a ditar perguntas e respostas. Alguém precisou perguntar para alguém responder. Só mesmo do que eu conheço, só tem uma terapia em que basicamente quem está fazendo o processo terapêutico se investe muito pouco, que é na psicanálise. Porque na psicanálise, o psicanalista induz que o paciente fale, que ele verbalize. E inclusive tem marcas de interpretação do seu próprio silêncio. Fora disso, qualquer outro aspecto que envolva técnica, que se queira conhecer, qualquer opinião,
é muito difícil você obter regularmente sem ser questionando. Como é que nós espíritas, que dizemos acreditar nos espíritos, que dizemos acreditar na intercomunicação com os espíritos, que nós acreditamos em mediunidade, que nós dizemos que Deus nos facultou isso como uma grande possibilidade de não perdermos o viés por inteiro do mundo espiritual, como é que alguém se levanta numa tribuna espírita e diz que a evocação é coisa do passado e que não deve existir? É um assunto chato para a gente trazer aqui na quarta-feira de manhã, mas já que o assunto abriu no livro dos médiuns, então que pontuemos. É muito valioso, por isto mesmo, que a gente tenha um livro de leitura, ainda que deficiente, que pelo menos seja básico. Porque sem uma noção básica, a gente fica sujeito às opiniões mais desarrazoadas de muita gente. Tem muita gente que diz coisas extremamente esquisitas, do tipo: Jesus já esteve reencarnado na Terra 8 vezes. E a gente pergunta: e como é que você sabe disso? Ah, eu sei porque ele foi A, foi B, foi C, foi D, foi E, foi J. Mas como é que você sabe disso? Ah, eu sei. E você não sabe? Não, eu não sei, não concordo. Porque é impossível que ele tenha vindo? Não é possível, até que ele tenha vindo até mais vezes do que isso. Mas muito provavelmente, para ele ter vindo mais vezes, ele veio absolutamente anônimo. Porque a vida dele de chamar a atenção já houve. Ele não precisa ficar vindo agora: eu sou o mestre redentor outra vez. Tanto é que quando a gente olha para fora, a gente vê messias, mestres para todos os lados, inclusive no tempo dele. Não foi por menos que ele disse: não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso efetivar tudo isso na própria vida, no próprio exemplo. Mas em muitos momentos, quando nós precisamos saber do mundo espiritual, como saber se não perguntar? Quantas vezes, vamos ter um exemplo aqui bem próximo, quantas vezes a gente está chateado porque alguém que a gente diz que quer bem, que gosta, não nos escreve? E aí o que a gente faz? A cada dia a gente escreve: isso não vai me escrever hoje. A pessoa não escreve. E daqui a um mês a pessoa não escreveu, você continua aborrecido. Com mais um mês você diz: essa pessoa realmente é ingrata. Até que um dia, no desespero, a gente escreve: mas você é muito ingrato, por que você nunca mais me escreveu? Ele disse: eu não escrevi porque eu escrevia para você e você não me respondia. Ah, mas você sabe que eu não respondo. E aí está fechada a questão. Como é que eu quero saber uma pergunta se eu não busco? Como é que eu quero que você me faça a nova pergunta se eu não lhe respondo? Mas como é que eu, sendo espírita, tendo o livro dos espíritos como modelo de diálogo com os espíritos, como é que eu consigo me levantar numa tribuna espírita ou pegar uma pena para escrever um livro espírita e dizer: não se deve evocar? As últimas palavras do pequeno trecho que eu li são extremamente singulares. Podemos sim perguntar, principalmente sendo coisas que tenham fins objetivos e que nós saibamos modular o nível e o limite do que estamos questionando. Isto é uma verdade. A outra verdade falsa é a de que não se pode conversar com os espíritos. Como não se pode? Se pode sim. E olha que coisa recorrente. Semana passada, sem nenhuma pretensão, tratei desse assunto aqui rapidamente dentro dos 15 minutinhos que a gente aborda nessa que eu chamo de mini palestra. Aí hoje vai e volta ao assunto outra vez. Será que onde nós estamos frequentando, na casa espírita, será que estamos dizendo a coisa certa? Será que é correto eu aceitar tudo sem nenhum crivo? Ou será correto eu não aceitar nada por duvidar de tudo? Não seriam esses os dois extremos da questão? Como é que eu vou saber por onde me pautar? Uma pessoa me escreve e diz assim: esta semana eu me comportei muito mal. Tive essa reação, briguei, discuti, não me concentrei no dia do atendimento e estou péssimo. O que você acha que eu devo fazer? Se algum dos senhores, das senhoras, recebesse um e-mail desse, o que vocês responderiam? O que eu devo fazer? Eu não devo me irritar. Eu não devo agir da maneira que a pessoa disse que agiu. Eu não devo, eu não posso, eu não devia. Mas eu fiz tudo errado. E na hora de estar em vibração, em sintonia, eu estava tão descompensado que não fiquei. Resultado, passei a semana péssima. E agora, o que é que você me diz? O que a gente vai dizer? Eu não preciso evocar nenhum espírito, nem perguntar a ninguém. Eu sei o que foi que eu fiz. E eu sei o que eu não deveria ter feito. Tanto que quando você pergunta, você já lança a sua própria condenação.
Mas se você diz, você não deveria ter feito nada disso, a pessoa vai dizer, eu sei, e por que você fez? Ah, porque eu sou fraco. Ah, porque a carne é fraca. Ah, porque você não sabe como é difícil. Ah, porque você está pensando que eu fiz porque eu quis. Eu não sei. Eu não estou dentro de você. Mas você tem como saber em você mesmo, auto-evoque-se. Olha que redundância. Evoque a própria consciência e veja o que você fez. Veja o que você está fazendo. Veja o que você não deveria ter feito. Ah, mas são os obsessores que estão me infernizando. Ah, tá bom. Então vamos para o princípio elementar da obsessão. Como é que se dá uma obsessão? Por sintonia. E a sintonia por atração. E a atração por comunhão de ideias. Ah, mas eu não sou uma pessoa má, mas só vem pensamentos maus. Mas que coisa troncha. Deus errou na sua formulação. Que diz que a gente só pensa coisa ruim quando a gente está vibrando na coisa ruim. Por isso aí, quando a gente vê uma pessoa apaixonada, ela está sorrindo para todo mundo. Ela sorri para todo mundo. E quando ela está com raiva, ela fecha a cara para todo mundo. O que mostra que não é o mundo que está bom nem que está ruim, é você quem está bem ou que está mal. Nós mesmos temos o diapasão que deveríamos colocar para afinar a orquestra dos nossos próprios sentimentos. Mas nós fazemos isso. Nós pouco queremos saber. E aí, ainda por cima, queremos cair no comodismo, ou de tudo perguntar, ou de nada querer saber. Porque tem gente, inclusive, que pergunta, mas não quer resposta. Como vai? Tudo bem? Há quanto tempo que eu não lhe vejo? Está bem na família? Tudo legal, né? Ah, que prazer enorme ter visto, até logo. E a pessoa sai. E você não teve nenhuma oportunidade de dizer bom dia, a pessoa já foi embora. Ou seja, ela não quer saber da sua resposta. Da mesma forma como às vezes, e os maridos sabem muito bem disso, as mulheres chegam e perguntam assim, que tal esse vestido? Você está pebado, porque o que quer que você diga não interessa. Se você disser que está bom, mas você sempre diz que está bom. Se você disser que está mais ou menos, pois é desse que eu gosto. É um negócio mais ou menos assim. E se você disser que está feito, é por isso que eu não quero saber sua opinião. Então, quer dizer, de um jeito ou de outro, ela não quer saber a opinião de ninguém. Aí você diz, olha, está perfeito. Aí ela entra, você vai, espera, quando volta a pessoa já vem com outra roupa. Mas o que foi que houve? Não estava tão bem? Não estava. Eu me olhei e vi que não estava. Então está dizendo, a sua opinião não serve de coisa nenhuma. Óbvio que nem toda mulher é assim. Segundo as grandes estatísticas de Londres, 99,9% apenas. Não é uma coisa absoluta. É quase isso, mas daí é... Óbvio que eu estou dizendo isso só para descontrair, mas às vezes, com a nossa vida, nós fazemos a mesma coisa. A gente chega num... Vamos evocar um espírito. Onde é que a gente pode evocar um espírito? Ainda bem que é meio difícil, nem todo mundo evoca. Mas quando evoca, meu irmão, eu quero saber o que é que eu fui na outra vida. Coitado do espírito se responder. Porque se ele responder no pé da letra, o que é que você foi... Nunca mais aquela pessoa vai falar bem de espírito, porque a gente não foi boa coisa, minha gente. Basta a gente olhar para o que a gente é hoje e imaginar que ontem era pior. Então, mas meu Deus, meu irmão, dá para você me dizer o que é que eu fui na outra vida? Se for um espírito inteligente, vai dizer, você foi uma pessoa maravilhosa, uma verdadeira criatura divina. Olhe, Deus, quando ele fez, ele realmente estava de muito bom humor. Até aí não disse coisa nenhuma. Porque todo mundo se enquadra nessa resposta. Agora, se é mais na vida passada, essa pessoa que você acha que está lhe perseguindo hoje, você fez uma desgraça tão ruim, mas que sofrendo filho do capeta para fazer tão ruim como você fez, aí destruiu a vida da pessoa, do médium, do espírito da casa, destrói tudo. Porque na realidade a gente não está querendo ouvir resposta. A gente está querendo ouvir aval. E como temos pessoas pedindo avais. Ah, Senhor, eu me esforço tanto, o Senhor não imagina. Mas você se esforça muito, muito. Olha, o meu marido hoje, quando ele chegou, eu estava com uma pedra, eu ia jogar pedra. O senhor acredita que eu não joguei? Veja que sacrifício enorme. Pois não é, quer dizer, foi um esforço muito grande, porque antes você jogava mesmo. Não deixa de ser um progresso. Mas e
Se a gente pergunta o que deve fazer, e aí chega numa casa espírita e diz assim: meu irmão, faça o evangelho. Sim, mas eu vou fazer o evangelho como? Você abre o livro, lê suavemente, mas aí ninguém vai escutar, porque lá em casa é todo mundo mordendo todo mundo. No começo eram só os cachorros, agora é todo mundo morde todo mundo lá em casa. Mas nem na hora do evangelho, aí é que a mordedeira é grande. Porque na hora que a gente diz, e Jesus falou que o filho pródigo, está vendo? Tudo aqui é desse tipo, daí para pior. Esse evangelho era para vocês, e por aí vai. A gente não quer saber de opinião, não quer saber de consideração, a gente não quer saber de nada. Talvez por isso é que o não evocar tanto seja bom, mas daí a dizer que não se deve evocar vai uma distância muito grande. Nós estamos precisando sim de reflexões, estamos precisando de novas hipóteses, estamos precisando colocar os pés no chão, principalmente, e aqui a obrigação é dos espíritas, de serem espíritas. E ser espírita não é vir ao Leão e a qualquer outro centro, não. Tem muita gente que vai a muito lugar e não é espírita. Tem muita gente que sabe muito e não é espírita. Ser espírita é viver esses princípios, mas viver com tranquilidade. Porque tem gente que também quer ser espírita, mas quer viver num amargor mais triste do mundo. Ai, meu Deus do céu. Ai, se eu não fosse espírita. Então não é. Se você pensou isso, é porque ainda não é. Se eu não fosse espírita hoje, vocês iam ver o que era que eu ia fazer. Então está lutando, está bem, porque nem está se segurando, mas ainda não chegou lá. O bom é quando a gente já chegou e já não precisa se lembrar. A gente já se lembra, meu Deus, eu já agi totalmente o contrário disso. Que gosto, que coisa maravilhosa eu ter me melhorado. Podemos entrevistar os espíritos? Podemos. Com que fins? Fins sérios, nobres e objetivos bem definidos. Do contrário, isso vira brincadeira de mau gosto. E brincadeira de mau gosto atrai espíritos infelizes, onde quer que seja. Qualquer que seja a nossa ótica filosófica, religiosa, ética, moral. Coisas sérias atraem coisas de pessoas sérias. Coisas banais atraem semelhantes. É assim que funciona a vida. Se eu quero me comunicar bem, que eu me comunique com quem de direito. Se eu só quero uma má comunicação, é muito fácil. Podemos conversar com os espíritos, como muitos outros princípios espíritas têm sido negados ultimamente. Para concluir, recentemente eu recebi uma informação de uma pessoa muito, vamos dizer assim, muito bem posicionada dentro do movimento espírita mundial, dizendo que o magnetismo não deve ser ensinado porque as pessoas se melindram. E eu digo, realmente é uma ótica muito delicada esta, porque as pessoas se melindram. Então quem está doente, quem está precisando, quem pode melhorar, esses que se cuidem, esses que fiquem ao Deus dará. Ou seja, a gente consegue perverter até o sentido de fazer o bem ao próximo, porque magnetismo não é nada mais, nada menos do que o exercício verdadeiro da fé, conforme capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é a maior prova da ação em movimento, e esta se dá pelo magnetismo. Mas até isso a gente está querendo desvirtuar. Ainda bem que tem aquelas que perseveram. Tem pessoas que estão trabalhando no sentido contrário. Ontem à noite, na reunião que nós temos em casa, eu colocava para uns amigos que uma grande instituição de São Paulo, capital, me telefonou ontem, dizendo que estava muito preocupado, porque o centro espírita é tão grande, e só para ele dar uma ideia, Jacó, nós estamos querendo pelo menos melhorar o atendimento hoje de 600 pacientes. Eu digo, vocês têm 600 pacientes? Ele disse, não, Jacó, 600 são os casos graves. Num centro espírita, 600 pessoas em estado grave. E eu fiz a pergunta básica, mas por que você está preocupado com isto hoje? Ele disse, porque essas pessoas e outros sem número de tantas outras vêm aqui, recebem os nossos passes convencionais, vão embora e não melhoram coisa nenhuma. E está chegada a hora
da gente ter que rever tudo, para que esses passos realmente sejam o que a gente pensa que a gente aprenda a aplicar da maneira que deve ser. E aí ele começou a colocar as dificuldades. Nós não sabemos quanto tempo devemos demorar num passe, não sabemos quantos passos cada passista pode aplicar, não sabemos se um tipo de enfermidade é tratado do mesmo jeito de qualquer outro, simplesmente não sabemos o que fazer. Só que estamos chegando num ponto delicado, porque a não realização do efeito positivo que é de se esperar está expulsando pessoas do espiritismo. E aí fica uma pergunta crucial: não é que o passe magnético, que o magnetismo tenha a função de converter quem quer que seja, mas imaginemos-nos numa situação crítica de saúde, chegar numa casa religiosa, seja ela qual for, e você procurar, precisando de uma ajuda, você entra para fazer tudo o que lhe pedem e depois de um certo tempo não tem nenhum tipo de informação, nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de melhora substancial. É claro que tem casos gravíssimos que são muito difíceis de serem revertidos ou até mesmo estacionados. Não podemos ser ingênuos. Mas você ter a maioria dos casos sem nenhum tipo de solução, nenhum tipo de bom encaminhamento, tem alguma coisa errada. E essa alguma coisa errada não é culpa só do paciente, é culpa inclusive de nós enquanto sistema que não procuramos meios de fazer o que devemos. Daí hoje de manhã eu tenho iniciado dizendo que neste sábado os nossos trabalhadores estarão em reciclagem e infelizmente vai ser só de um dia. Sábado de manhã, a partir das 8h30 e vamos até às 5h30 da tarde. Para quê? Não vai ter público para aplaudir, não vai ter público para olhar, vão ter apenas trabalhadores. Acham um pouco ter que vir na quarta-feira de manhã, vão ter que vir o sábado inteirinho para cá. E agradeçam a política, porque senão era o domingo também. E vai ter eleição e sem eleição, né? Com a eleição não dá para acontecer a parte do domingo de manhã. Mas também para quem queira aproveitar a carona, para quem queira também aprender a aplicar passes, em janeiro, segundo, terceiro e quarto finais de semana, 3 finais de semana seguidos, sábado o dia todo, domingo até meio-dia, teremos mais um seminário, um encontro sobre passes, sobre magnetismo. Engraçado é que este ano nós tivemos, se nós tirarmos os nossos trabalhadores que sempre participam, se colocarmos apenas o público de Natal e o público que veio de outros estados, o público de fora foi maior do que o público de Natal. Eu acho isso quase vergonhoso, mas isso mostra de que também no Rio Grande do Norte não há preocupação em se aplicar magnetismo. A gente prefere continuar aplicando aquele passe simples, comum, depois da reunião, não resolve nada, mas a gente prefere esse. Quando as pessoas estiverem doentes, aí a gente manda para outros lugares. É uma realidade cruel, muito cruel, dolorosa, desrespeitosa e afrontosa, mas infelizmente é a realidade do movimento espírita, que ainda não quer, como convidou Jesus, segui-lo com a cruz aos ombros. É muito melhor, já pensou, não tem que vir para cá para aplicar passe, não tem que estar lá no centro, preenche ficha, aí aplica, e faz reunião, e o diretor não gostou, e o outro reclamou, e o outro que chegou mais cedo e viu o outro passar na frente e reclama, não, mas eu cheguei aqui, era 6h15, o outro chegou 7 horas e entrou na minha frente. Tá bom, você quer trocar a enfermidade da sua com o outro? O outro, eles veio da UTI diretamente para cá e não sabe nem se volta com vida para a UTI. Você está afim de trocar? Vamos. A gente às vezes reclama sem nem ao menos se dar conta do que está reclamando. Nós não precisamos dizer aqui para ninguém qual é a enfermidade, qual é a patologia de ninguém. Mas tem pessoas aqui presentes que têm patologias gravíssimas. Mas são pessoas tão elegantes em postura ética, que a gente nem percebe. Às vezes a gente está reclamando, olha, eu dessa noite eu não dormi, me acordei com dor de cabeça. Aí a pessoa diz, ai, que bom o quê? Você não sabe o que é uma dor de cabeça? Eu disse, não, eu sei o que é uma dor que nem a morfina passa. É pior do que essa dor, sua dor de cabeça. Aí a gente para um pouco para refletir. Tem pessoas que aqui se sabe disso,
que estão aqui às vezes e a gente não fica cobrando de ninguém saber que religião, que igreja ou que centro frequenta. Mas aqui nós já tivemos freira fazendo tratamento, nós já tivemos um padre aqui no Leão fazendo tratamento e vem igualzinho todos nós. E já tivemos e temos aqui alguns companheiros protestantes. E sabem por que isso acontece? Pelo mesmo motivo porque vem muita gente de outros centros para cá na quarta-feira de manhã. Porque onde nós estamos, as pessoas não estão dando um valor ao que o próprio Jesus nos prometeu. Ide e curai. Ide e levantai os enfermos e os paralíticos. Ide e limpai as feridas. Ide e expulsai os demônios. Ide e levai a boa nova. Não existe uma boa nova a gente dizendo que você tem que estar condenado a sofrer. A boa nova é dizendo, apesar de tudo que você está passando, você vai vencer. Mas como é que eu vou vencer? Vai vencer. Porque nós estamos aqui para lhe ajudar, estamos aqui para lhe dar o ombro que você precisa. É assim que se é espírita, é assim que se é católico, é assim que se é protestante, é assim que se é criatura de bem, do bem e para o bem. Que Deus nos abençoe, nos envolva sempre em suas ondas de amor, que na verdade nunca nos faltam, pois que estamos todos mergulhados neste oceano bendito de bênçãos e de harmonia. O que nos falta algumas vezes é a resistência para as braçadas e com elas enfrentarmos algumas marolas. O que nos falta em outros momentos são os escafandros para mergulharmos com mais segurança em busca das grandes verdades que nos norteiam os destinos. O que nos falta muitas vezes são os transatlânticos da paciência para atravessarmos singrando grandes oceanos de dúvidas e de experiências que temos que vencer. Quantas vezes, jogados ao mar, de tão medrosos sequer afundamos os pés para sentir se temos solo próximo ou profundos. Mas em todos os momentos, Deus está conosco. Estejamos na praia, no oceano, estejamos embarcados, desembarcados. Deus é um oceano de bênçãos que a tudo e a todos envolve. Precisamos acreditar, partindo do princípio de que estamos vivos. E se estamos vivos, Deus está em nós. E ainda quando o corpo parar de prestar as suas funções orgânicas, as suas atividades vitais, sabemos que continuaremos, agora talvez saindo das profundezas do oceano de nós mesmos, para voarmos livres e belos, dentro de toda a extensão da bondade de Deus, na formosura de nossa criação. Agradeçamos a Deus absolutamente por tudo. Digamos a Ele que agradecemos pelos momentos felizes e agradáveis. E peçamos a Ele sabedoria para distinguirmos as lições nos momentos menos apropriados, segundo a nossa ótica ainda limitada de encarnados. Digamos a Deus que somos reconhecidos por todas as bênçãos, mas digamos isso com alegria na alma. Digamos isso vibrando no sentido de captar o melhor que está à nossa disposição. E se ainda assim não nos dermos contas da grandiosidade de Deus em nossas vidas, quando inspiramos e se pensamos neste gesto, descobrimos que temos tido 24 horas por dia de todos os dias de nossa existência, oxigênio em abundância para a nossa manutenção vital. E todas as vezes que nos alimentarmos, imaginemos que ideias catastróficas do passado diziam que antes do ano 2000 não haveria alimento para a humanidade. E continuamos todos fazendo as nossas refeições,
ainda alguns com muitos sacrifícios, mas a vida, o solo, a natureza, nos presenteia constantemente com fontes abençoadas de vigor e de vida. Deus está presente em tudo. Deus está presente em absolutamente todos os momentos de nossas vidas. E quando nós pensarmos numa visão mais espiritual, perceberemos que além do oxigênio, do alimento, dos líquidos, temos um outro oceano a nos envolver, um oceano de energias, de fluidos. São bênçãos que não cessam e que o homem, por mais imperfeito que seja, não consegue nos tirar, porque ainda que o nosso corpo pereça, a vida continua, prossegue, estuante e bela, grandiosa, como tudo isso é grandioso agora em nosso favor. Os fluidos dos nossos amigos magnetizadores, que agora se reúnem aos fluidos nos quais estamos todos submergidos, nos quais estamos todos imergidos, nos quais estamos todos mergulhados. E estes fluidos são capazes de gerar grandes transformações salutares, não apenas no nosso corpo físico, mas fornecendo-nos energias psíquicas para as vitórias que nossa alma tanto almeja, para a paz e a felicidade que todos nós tanto buscamos. Aproveitemos estas energias e fiquemos aqui em oração, profunda oração de gratidão a Deus, enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar as nossas águas. Estejamos aproveitando o melhor possível todos estes momentos. Estejamos em harmonia. E os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, as quais deverão ser ingeridas conforme recomendado, e sempre com espírito de respeito e gratidão à vida, pois que nas águas magnetizadas, não apenas os fluidos humanos, mas fluidos divinos, se utilizam e saturam para nos proporcionar equilíbrio, saúde e vida. Permaneçamos em oração e aproveitemos, porque tem muita energia aqui à disposição de cada um de nós. E assim seja.